Fala galera, bem-vindo à segunda parte do nosso Ninja Run, tutorial em que animamos e modelamos um ninja minimalista. E sem mais delongas, vamos começar a parte da animação. Agora, antes de começar a animação de fato, a gente precisa configurar esse projeto. Eu vou começar pressionando Ctrl D e vou mudar o FPS, que são os frames por segundo, para 24. Se tá bom para Pixar e para Disney, tá bom para mim também. E a duração da timeline, que está em 72 frames, ou seja, 3 segundos, eu quero reduzir ela para 16 frames. 16 frames, em 16 frames a gente vai fazer caber um loop completo da corrida do ninja. O personagem começa dando um passo com uma perna, dá o passo com a outra perna e termina na mesma posição que ele começou. Tudo isso vai acontecer em 16 frames, que é rápido. Mas por ser uma corrida, isso ocorre de forma mais rápida do que um caminhar, por exemplo. Agora a gente vai vir aqui para a visão lateral. No momento ele está mostrando a visão pelo lado direito, que mostra o pé apontando para o lado esquerdo. Eu sempre gosto de animar com o pezinho para o lado direito. É uma simples idiosincrasia minha, mas por que não? Então eu vou mudar aqui o lado da câmera de right para left, para esquerda. Pronto, agora o personagem está olhando para a direção que eu gosto de animar. Vão, na verdade, criar a posição inicial do personagem. Então a perna direita, eu vou rotacionar ela em H, não. Eu vou rotacionar o pitch dela, né? Esse valor do meio aqui. Então a gente joga ela para frente, né? Como se espera de uma corrida. Eu vou vir no joelho, vamos dobrar um pouco esse joelho, alterando a força do bend dele. Vamos voltar na perna. Vamos aumentar um pouco essa rotação. Vamos vir na perna esquerda. Vamos rotacionar para trás. E vamos dobrar um pouquinho esse joelho também. Aqui na força dele. Opa, no errado. Esse joelho. Na força dele. E pronto, nós temos a posição inicial. Agora a gente pode vir aqui nos membros superiores, no corpo. E vamos rotacionar esse pessoal inteiro para frente. Que é o ninja, ele corre assim com a cabeça na frente, né, do corpo. Porque se tiver algum obstáculo no caminho, ele pode proteger o corpo dele com a cara, né? É muito eficiente assim a corrida do ninja. Então, o braço esquerdo e o braço direito, eu vou trazer eles um pouco mais para trás. Vou abrir os dois. E aqui tá chamando joelho, mas na verdade é cotovelo, tá? Cotovelo esquerdo e cotovelo direito. Porque a gente duplicou o joelho para criar o cotovelo, lembra? E eu vou dobrar um pouquinho esse cotovelo. É uma posição inicial. Eu não sei se ela vai ser válida para o final, mas uma coisinha que faltou aqui foi a cabeça. Quando você corre olhando para frente, não para o chão. Então é bom inclinar um pouquinho a cabeça para frente. E aqui nós temos nossa posição inicial, que basicamente é só uma referência. Mais para frente a gente vai poder ajustar ela um pouco melhor. Olhando a dinâmica da animação e como ela se desenvolve, a gente vai fazer ajustes a essa posição inicial. Então a primeira coisa que eu vou fazer é animar tanto a perna direita quanto a perna esquerda. Então eu vou selecionar as duas e criar keyframes aqui, onde eu alterei. Eu vou selecionar os joelhos e também criar keyframes na força. Melhor, eu vou já criar keyframes para todo mundo que eu alterei. Então, o pescoço alterou. Vou criar um keyframe aqui na rotação que alterou. O corpo não alterou. O que alterou foi os membros superiores, né? Então, vamos criar um keyframe aqui. Para criar o keyframe, basta clicar na bolinha aqui no lado do valor que você alterou. Braço esquerdo alterou. Cotovelo esquerdo alterou a força.
Braço direito alterou a rotação aqui também. E o cotovelo direito alterou a força. Pronto, a gente tem keyframe para todo mundo que a gente alterou. A gente vai vir pro frame final. Selecionar todo mundo. Com todo mundo selecionado, eu vou selecionar esse keyframe aqui. Pressionar o Ctrl, clicar e arrastar esse keyframe pro final. Pronto, eu criei um keyframe para a posição inicial e posição final, que são exatamente as mesmas. Aqui no meio da animação, né? A animação tem 16, na verdade 17 frames, eu vou considerar o meio como frame 8. No meio da animação eu quero que seja exatamente a mesma posição, só que em vez da perna direita para frente, eu quero a perna esquerda para frente. Então eu vou pegar o valor da perna direita, que eu animei, que é menos 76, e vou jogar aqui na perna esquerda. Menos 76. E o valor da perna esquerda, que é 49. Marcar o keyframe, claro. A gente joga na perna direita. A mesma coisa vai acontecer com os joelhos. Então a força do joelho esquerdo eu vou jogar no joelho direito. Vou copiar o valor, vou cortar o valor do joelho direito. Marcar o keyframe. E vou colar no joelho esquerdo. 86 de força. E basicamente o que a gente fez aqui, não dá para ver nessa view, vamos para a perspectiva. Basicamente o que a gente fez aqui foi marcar keyframes para as posições extremas, né? E o que falta é a gente quebrar essa transição da posição extrema, de uma posição extrema para outra, com as posições intermediárias. Então, se eu tenho o pé aqui na frente, uma perna aqui na frente, que é a perna direita, no momento que ela ficar perpendicular ao chão, mais ou menos por aqui, no frame 4, o joelho vai esticar. Então, zera a força. E por outro lado, o joelho esquerdo, que está vindo lá de trás, quando ele passa por baixo do corpo, quando ele vem lá de trás e passa por baixo do corpo, ele tende a dobrar mais ainda. Então eu vou aumentar a força aqui do bend. E aqui a gente vai fazer o oposto. Então, no frame 12, que é o segundo frame, a gente tem 2 frames intermediários aqui de transição. A gente tem os extremos, que é o 0, o 8 e o 16. E a gente tem as transições, que são o 4 e o 12, que são o que fica entre os extremos. Então a gente vai pegar o bend, que está no joelho esquerdo, na primeira transição. Vamos vir para a segunda transição e colar esse valor no joelho direito. A gente vai copiar o valor do joelho direito. E a gente vai voltar de novo para a primeira transição. Vamos copiar o valor da força do joelho direito, que é 0. E colar na segunda transição no joelho esquerdo, 0. E aqui a gente tem um loop básico, bem básico, para as pernas. Só para esclarecer, a maior parte dos animadores profissionais não anima desse jeito. Ele não vai animar membro por membro. Né? A gente está animando a perna, depois a gente vai animar o braço, depois a cabeça. O animador, ele pensa em poses. Aquilo que a gente fez, pelo menos o pouco que eu sei, um animador profissional da Disney, da Pixar, ele vai pensar em poses. Então, ele não pensa no membro separado do corpo. Ele pode até pensar, mas ele não vai desenhar isso num frame de animação tradicional. Ele vai desenhar pose. E muitos animadores 3D também de personagem da Pixar, da DreamWorks, eles também costumam pensar em pose, né? Porque
É aí que mora a verdadeira arte da animação, são nas poses. E essa forma que eu tô fazendo de compartimentalizar a animação, de fazer a animação membro a membro, do motion, é a forma que o motion designer pensa, né? Não o animador de personagem profissional. Mas é a forma que a gente tem também, né? Como a gente pensa a animação é um pouco diferente. Mas é importante você estar ciente disso, porque se um dia você quiser se especializar em animação de personagem, eles vão te ensinar de uma forma bem diferente dessa. Mas enfim, aqui a gente tem a animação da perna. Por enquanto eu estou satisfeito com isso. Vamos pro braço. Os braços a gente vai animar eles juntos, né? Eu vou rotacionar eles até um pouco mais aqui. 35 graus. Aqui no keyframe final tem que ser igual, 35. Senão não lupa. Na verdade, antes de animar o braço, eu vou animar o próprio ninja, né? Quando ele ele se impulsiona no chão e vai... O corpo ele não vai só para frente, ele também oscila para cima e para baixo. Então, o momento que ele está mais para baixo é o momento que o pé está em contato com o chão. Então, pode ser tanto esse quanto esse frame. Eu vou fazer no frame 5. E aqui já seria um problema, né? Porque o keyframe da perna está no frame 4. Eu já estaria desalinhando, né? Não seria mais uma posição pura. Uma posição que é definida por um keyframe que está no frame 4 e outro no frame 5. Mas enfim. Modos diferentes de animar. Eu vou marcar a posição na dimensão Y. E a dimensão Y é o que define o personagem indo para cima ou para baixo. E eu vou vir na posição oposta, aqui no keyframe 13, e vou marcar outro keyframe. Quando ele está nessa posição extrema, o corpo foi para cima. Quanto que ele foi para cima, não sei. Eu vou tentar mais ou menos isso, que eu coloquei aqui. Vou copiar esse keyframe e colar ele ali no frame final. E aqui no outro extremo, né, que seria o frame 8, só que eu acho que eu vou usar o frame 9, que ele está numa distância mais equilibrada entre o keyframe 5 e o 13, eu vou pegar esse keyframe aqui que eu copiei e vou colar de novo. Agora, se eu der o play, nosso personagem vai estar correndo de forma um pouco mais natural do que antes. Eu tô achando que eu vou alinhar esses keyframes aqui com o que eu já tinha. Então, 4, 12 e o 9 vira 8. Quando a gente tem um loop com tão poucos frames, como 16 frames aqui, se a gente jogar um keyframe pro lado, assim, pro frame seguinte, já cria um ritmo um pouco esquisito, assim, pra nossa animação. Então, acho melhor deixar ele equilibradinho, assim. Agora, com isso, a gente tem informação necessária para animar o braço. Por que a gente tem informação necessária para animar o braço? Nessas corridas de ninja, de anime, o braço fica para trás como se fosse meio que um membro meio morto, assim, como se fosse uma corda, né? Então ele herda, em parte, esse movimento de ir para cima e para baixo do corpo, né? A gente usa esse movimento de ir para cima e para baixo do corpo para determinar qual vai ser o movimento de rotação do braço. Então, que é uma animação, ou seja, que não tem uma ação, é uma animação secundária, que é o corpo que está agindo sobre o ombro, que está agindo sobre o cotovelo, e as coisas vão nesse efeito cascata aí, sendo animadas. Então, vou selecionar o braço esquerdo e o direito, e eu acredito que a lógica aqui vai ser a seguinte: o corpo foi para baixo, quer dizer que o ombro foi para cima. É aquela coisa da inércia, né? O corpo está caindo, a tendência do braço, que é mais leve que o corpo, é ficar para trás. No caso, quando o corpo está indo para baixo, ficar para trás significa ir para cima.
Então vamos levantar um pouco aqui o braço. E aqui o corpo foi para cima, o braço foi para baixo. A gente vai repetir aqui o keyframe de transição 4 vem para o keyframe de transição 12, que é a simples repetição do que já aconteceu. E a gente fechou o loop. Ainda assim, parece bem estranho, né? Isso porque não é uma relação direta. Não é, o corpo começa a ir para baixo e a mão ainda estava indo para cima do ciclo anterior. Então a mão, o braço, ele leva um tempo para se adaptar ao novo movimento do corpo. Ou seja, tem um atraso aí, ou um atraso ou um adiantamento, né? Depende da circunstância. Então, se eu clicar aqui no botão, no braço esquerdo e direito, que é onde tem a nossa animação da rotação, eu vou clicar com o botão direito, vou vir em Show Curves, isso daqui vai mostrar a animação do nosso braço. Que tem os keyframes exatamente nos mesmos lugares que tem os keyframes das posições da perna. Ou seja, 0, 4, 8, 12, 16. Vamos ver o que acontece se a gente jogar esses keyframes todos 2 frames para frente. Parece que o que acontece é o oposto do que a gente quer. Então, na verdade, o braço ele tem que ficar adiantado ao movimento do corpo. Parece mais natural para mim isso. Agora a gente tem um problema, né? Porque a parte inicial da animação ficou para fora do loop, que vai do 0 ao 16, e os últimos dois frames da animação não tem nenhuma informação de animação. Isso daqui é muito fácil de resolver. A gente vai selecionar todos esses elementos aqui que estão animados, que são trilhas de animação, né? Cada um desses é uma trilha de animação. E isso daqui vai dar o parâmetro dessas animações pra gente. E tem 2 parâmetros aqui muito interessantes chamados antes e depois, before and after. E o comportamento deles é constante. O que quer dizer constante? O último keyframe, o primeiro keyframe, o que quer que aconteça antes e depois deles é o valor constante desse último keyframe, o valor constante desse primeiro keyframe. Eu quero que, ao invés disso, a animação se repita. Então eu vou vir aqui e habilitar Repeat. E vou vir aqui no After, no depois, e habilitar Repeat. Você pode ver que tem keyframes pretos aqui. Keyframes não, curvas pretas, que são a repetição dessas curvas vermelhas. Então, se eu alterar essa curva vermelha aqui, você vai ver que a curva preta vai alterar junto. E vai loopar perfeitamente. Desde que o primeiro e o último keyframes sejam iguais. Então tá lá. Eu acho que eu vou pressionando F3 aqui para voltar para a timeline. Vou clicar esse botãozinho para editar o modo de curvas. E eu vou exagerar um pouco mais esses movimentos. Então vou trazer esses 2 aqui para cima, para o braço ir mais para cima ainda. E eu vou trazer esses 2 aqui para baixo. Esses 3, né? Keyframes. Pronto, o braço ficou. É como se o braço ficasse menos rígido, ele ficou mais solto. Eu não tenho certeza se é isso que eu vou querer, mas por enquanto eu vou deixar assim e depois a gente decide um pouco melhor. Agora o cotovelo, né? O cotovelo é a mesma história do ombro. O cotovelo ele vai herdar o movimento do ombro, com um atraso, óbvio. Agora pensando no braço separado do corpo.
Quando o braço está indo para baixo, a tendência dele é esticar. Porque o cotovelo está voltado para cima. Então vamos vir aqui no... E quando o braço está indo para cima, a tendência do cotovelo é dobrar. Então vou dobrar esses dois keyframes aqui que a gente já tem, mais 38 e 38. E aqui no meio, 38 também. E aqui, esses são os frames extremos, né, da corrida da perna. E aqui no frame 4 e no frame 12, eu vou esticar o braço, que é 0. Vamos ver se isso funciona do jeito que eu tô pensando. Eu vou... Meio que funcionou. Aqui a gente tem a oportunidade de fazer a mesma coisa com o corpo como um todo, com os membros superiores. Então, o corpo tá caindo, quando o corpo cai, a tendência dele é esticar. Então, é diminuir essa rotação dele, esse inclinamento dele. Vamos começar marcando esse keyframe aqui nos frames extremos, 0, 8 e 16. São os frames extremos em que a perna está mais aberta. E esses seriam os pontos em que o corpo está mais espremido contra as pernas. E aqui nos pontos de transição é quando o corpo ganha um pouco mais de espaço, então diminui um pouco a rotação dele. E de novo dá aquela sensação estranha que deu no ombro, né? Isso porque não existe essa relação direta entre uma coisa acontecendo e instantaneamente a outra começa a acontecer na sequência. Os membros superiores demoram um pouco para começar a responder a essa oscilação para cima e para baixo do corpo do ninja. Então vou vir aqui em Show Curves. Aqui eu tenho as curvas de edição do corpo do ninja, rotacionando para frente e para trás. E eu acredito que eu tenho que ir 2 frames para frente. Poderia ser, mas acho que é para trás mesmo. Eu tenho que adiantar a rotação do corpo do ninja. Parece mais natural para mim. E de novo, eu vou selecionar aqui a trilha de animação de rotação. Before eu vou mudar para Repeat. E After Repeat. Pronto, tá tudo lupando. E por último, mas não menos importante, a gente tem a cabeça. E o papo da cabeça é muito parecido com o do corpo. A animação da cabeça acontece no pescoço. Eu já tenho a posição inicial e final. E a posição intermediária, aqui no meio, tem que ser a mesma. São os extremos. E qual que é a tendência aqui? O corpo está indo para baixo, a tendência é que a cabeça fique para trás, ou seja, mais esticada. Então, é uma rotação, nesse caso, é uma rotação maior. Porque uma rotação menor iria alinhar ela com o corpo, a rotação maior deixa ela mais perpendicular com o chão. Vou copiar esse keyframe, colar aqui no outro keyframe de transição. Ficou um pouco exagerado, então a gente vai ajustar isso nas curvas. Show F-Curves. Aqui tá as curvas do nosso pescoço.
O que eu acho é que eu vou jogar tudo isso aqui pra cima, porque eu não quero que o pescoço, que a nuca, faça um ângulo muito extremo aqui. Eu quero manter um nível de relaxamento. E de novo, a gente vai dar aquela atrasadinha básica. E habilitar o loop aqui pelo repeat. E basicamente é isso, pessoal. A gente tem o nosso loop aqui, o ninjinha correndo. O braço dele eu acho que ficou meio largadão. A gente pode... Eu acho que o ninja ele é um pouco mais... Tem um pouco mais de tônus muscular do que isso. Então a gente pode selecionar todos os elementos do braço, incluindo os bends. E basicamente o que a gente precisa fazer é diminuir o tamanho da oscilação. No caso do cotovelo aqui, que são esses keyframes aqui de baixo, ele está muito dobrado, na minha opinião. E acho que a gente pode aumentar um pouquinho esse aqui. Parece um pouco mais natural para mim. Enfim, dá para ficar horas aqui brincando com esses parâmetros de animação, tentando achar um equilíbrio melhor entre os elementos se movimentando. Isso porque eu nem comecei a puxar handle de keyframe para criar acentos de movimento. Fala galera, espero que tenham gostado desse tutorial. Nele eu pude apresentar um pouco do meu workflow para trabalhar com animação de personagens simples. E mais para frente espero poder explorar com vocês animações que estejam mais na linha do motion design. Se quiser ficar por dentro dos próximos tutoriais, siga o nosso canal, dê like no nosso vídeo e acione o sininho. Até a próxima!